Olá, pessoas reconectadas! Sejam todos muito bem-vindos! Vou chamar aqui o Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Já somos 121 aqui online. Esperar o Roberto entrar. Então, gente, bem-vindos. Vocês estão lá, Roberto Leão! Olá, Bernardo Duarte! E aí, galera reconectada, como é que vocês estão? Olá, sejam todos Tá bonito, bem-vindos, viu? né? Tô bonito? Olha aí, ó, elegante, E gostei rapaz. da abertura da live, profissa, tá show. Olha a Dani Fermo, um beijão, Dani. Dani! Então, você está na Reconnect, para quem não conhece, é o programa, é o portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Né? Nós somos um portal, programa na TVC, afiliada à TV Cultura no Nordeste. Também temos o nosso portal no YouTube, que você assiste todos os programas que foram para o ar na TV, sem cortes, sem intervalos, no YouTube. E também tem o nosso Reconecast, que é o podcast da Reconnect, onde a gente extrai o áudio de todos os bate-papos e postamos lá. E aqui sempre comigo, que está fazendo uma saudade danada, compartilhar a bancada do programa na TVC com meu irmão Roberto Leão. Pois é, estamos aqui junto, né? Junto, conectado aqui em pensamento, em ideias, em conteúdo, separados por enquanto, mas acredito que a gente está mais perto do que longe de tudo voltar ao novo normal. E espero que seja que voltemos muito melhores. Nós temos o nosso canal no YouTube, como você bem falou, Bernardo, é importante que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, mostrem para os amigos. A gente tem muito conteúdo exclusivo no nosso canal do YouTube. Então tem muita coisa bacana por lá que complementa essa nossa rede, que é o Instagram, temos o Facebook também. Então a gente está sempre procurando fazer algo mais amplo, um portal aberto e amplo para falar sobre espiritualidade de forma livre, plural, sem preconceito. É isso aí. Lembrando que a gente vai ter já uma super novidade no portal da Reconnect, tá? Que a gente vai, muito provavelmente, na próxima live da quarta-feira, a gente vai avisar para vocês que novidade é essa, vocês vão gostar bastante. E daqui a pouquinho a gente está analisando todos os riscos e benefícios, todas as regras do governo do estado, e já, se Deus quiser, já tivemos os primeiros apontamentos positivos para a gente já voltar aos estúdios, com programas ao vivo não, né? Inéditos, né? E lembrando que a gente está separando os melhores programas da primeira e da segunda temporada da Reconnect, e que estão indo para o ar. Todo domingo a gente respeita você, então a gente manteve todos os programas no ar. A gente está fazendo uma reprise muito bacana dos melhores programas da primeira e segunda temporada, né, que estão indo para o ar todo domingo às 15h30. Tá? Então, esse domingo vai ser com a nossa querida amiga Denise Pérez, falando sobre um curso em milagres. Então, maravilhoso o programa. Muito Cadê bom. a Denise? Pois é, tá com Denise. Medo. Denise, se você tiver... Tá com medo da gente chamar ela para conversar. Porque aqui é assim, vacilou, a gente tá chamando, né? Apareceu, a gente bota aqui para falar com a gente. Bernardo, minha passagem aqui é breve. Hoje você vai ancorar esse programa que certamente vai ser um programa bacana, fundamental, maravilhoso como todos são, mas muito especial porque a gente está numa série de falar sobre as religiões de matriz africana, sobre a Umbanda mais especificamente, nesse momento que a gente quer quebrar essa ideia de que as religiões de matriz africana, de que a Umbanda, Candomblé trabalham com o mal, ou trabalham com coisas que não são exatamente boas, que não são coisas que evoluem, que fazem o ser humano evoluir. Então a gente tem cumprido esse papel, está sendo muito legal, a gente tem mostrado que muito do que se entende e compreende das práticas dessas religiões é fruto de preconceito e não do que realmente acontece nas religiões. Então hoje a live vai ser maravilhosa, eu estou aqui de espectador, né? Também vou mandar umas perguntinhas e tal. Já falamos com o Alexandre Comino, com Dani Fermo, direto dos Estados Unidos, e hoje com o grande sacerdote e escritor Alain Barbieri. E falamos também com o pai Bernardo de Oxóssi. Esqueceu? Comiguinho. É você. Rapaz, quando coloca no meio desses três, da Dani, do Alexandre e do Alain, aí eu prefiro nem me citar.
Mas Só autoridade. Só autoridade. Alan, já Vou tá lá por então, aí, Alan? Bernardo. Vou chamar o Alan então. Valeu, Roberto. Beijão, meu irmão. Beijo, meu irmão. Maçãs pra todo mundo aí. Tamo junto, tô ligado. Abraço. Abração. Bem-vindo à Reconnect, Alan. Muito obrigado aí, desculpa o incômodo, é uma coisa que a gente não prevê, né? Não, você fica sossegado que isso aconteceu até uma vez a gente estava numa live, a gente fica revezando eu e o Roberto. Aí de repente a internet dele caiu. E eu não tava com nada escrito, eu não tinha me preparado para o papo. Alan, Bernardo, entra aí que eu tô caindo. Aí eu entrei no meio do papo, mas foi super bacana. Aqui a gente bate papo mesmo, aí vai. Legal, Tudo legal. bem. Obrigado, Alan, querido. bom que Obrigado você tá pelo aqui. convite. Prazer, Bom que você tá prazer aqui. ter com você. Prazer. Rapaz, as pessoas gostando de você, Alan, que tava todo mundo pedindo pra entrar até por voz. Manda ele entrar até por voz, tá dando certo. Exagero, né? Então a gente tá com 131 pessoas aqui esperando aqui a nosso papo. Alan, para começar, você escreveu um livro super bacana, que inclusive já recomendei o meu, que é Exu, Fundamentos, Firmezas e Oferendas. Não é isso? Sim, Seu último exatamente. livro. Exato. Beleza. Alan, explica pra gente, Alan, o que são firmezas e para que elas servem? Bom, primeiro, boa noite a todos vocês. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo convite novamente. Firmeza, o conceito que a gente dentro da religião tem para firmeza é uma ativação de uma força, né? Então, a firmeza ela pode ser feita dentro da religião, ritualisticamente falando, usando um elemento, né? Então, eu uso um elemento para firmar em um local uma energia. Então, firmeza é firmar uma energia em um local específico. Então, eu uso uma vela e eu firmo uma energia. Mas eu também posso fazer uma firmeza, muitas vezes, através de uma evocação. Firmar é todo ato de fixar uma força. Então, eu fixo nesse lugar, eu firmo nesse momento, né, a energia de um orixá. Eu firmo nesse momento a energia de uma entidade. Tá? Enfim, dentro da religião de Umbanda, acaba aqui sendo prático, no uso das firmezas, se utilizar velas, por exemplo. Então, eu acendi uma vela para tal guia, eu fiz uma firmeza para ele. Ou seja, eu fixei a energia dele aqui e agora, para que ele possa agir dentro da necessidade ou da circunstância que eu estou precisando naquele momento. Tá? Enfim, então, firmeza é um ato de fixar uma força. E é basicamente isso. Tá. Alan, e oferenda? A gente se fala muito em oferenda na Umbanda, oferenda no Candomblé, né? E a pergunta que se faz geralmente se faz oferendas para orixá, para guias, Exu, né? E nós consideramos todos seres de luz, seres evoluídos, né? Isso. Então, um ser evoluído precisa ser oferendado, precisa haver a troca. Então, no passo que eu não tenho essa oferenda, que eu não dou essa oferenda, eu também sou ouvido. Muito bem. Entra novamente como praxe da religião de Umbanda, e não só dela, mas de muitas outras tradições religiosas e povos. Né? Sabe que eu comento isso no meu novo livro, Exu? Eu falo um pouco desse conceito de oferendar. Que oferendar não entra como barganha, né? Como uma moeda de troca ou de um pagamento. Porque até se eu estou pagando uma coisa, eu tenho o dever de receber, né? Direito do consumidor. Estou pagando, eu tenho que receber. E, na verdade, a oferenda ela entra dentro do contexto religioso como um ato como um símbolo de relacionamento com o divino. Então, eu oferendo porque eu entrego a ele o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso. Eu entrego a ele como um ato de carinho, como um ato de devoção. Então, eu estou dando a ele um presente, na verdade. Então, a oferenda não é necessariamente a comida de forma literária, né, literal que a entidade ou orixá vai comer, mas é simbolicamente um ato de eu dar a ele o que é do agrado dele. É como quando você vai visitar alguém que você gosta muito, que você quer muito bem, e você leva um presente para essa pessoa. É uma maneira de você ser bem recebido, de a pessoa se sentir acolhida, de ela saber que você tem importância por ela. Enfim, é a mesma coisa. É um ato de relacionamento dentro da religião de Umbanda. E aí a gente tem dentro da nossa ritualística determinadas oferendas que são típicas de algumas das linhas, de alguns dos orixás. Enfim, acaba que seguindo uns protocolos dentro da religião. Mas, basicamente, o ato de oferendar é de se relacionar com o divino. Você sabe que povos mais antigos sempre oferendavam os seus antepassados,
suas divindades, como um ato mesmo de devolver para a natureza o que a natureza nos deu, o alimento. Uhum. Uhum. Né? Então é uma maneira de pedir mais bonança, pedir mais sorte, pedir mais coisas boas. Então eu devolvo para o Deus do alimento, para o Deus da agricultura, para o Deus da fartura, tudo aquilo que ele me proporcionou. É uma maneira de entregar para ele um pouco daquilo que ele me deu também. Tá? Enfim, então é muito cultural. Tá? É muito cultural. A gente encontra histórico de oferendas há 4, 5 mil anos no povo egípcio. Né? A oferenda não é uma coisa nova, então há muitas culturas, muitas tradições que já se utilizam dessa prática. Né? E a Umbanda acaba também bebendo nessa fonte, trazendo essa forma de relacionamento com o sagrado. Enfim. A gente tem um problema, né, da poluição dos pontos de força, né? Que principalmente muitos zeladores de orixá são bem contra isso, já tem a consciência, já se abriu muito a consciência, né? Aí eu queria que você me explicasse, há a necessidade de deixar aquela oferenda no ponto de força, ou se pode botar a oferenda, arriar a oferenda, oferendar no ponto de força e depois se recolher aquela oferenda imediatamente? O que é que você acha em relação a isso? Eu penso exatamente o que você comentou. Existe uma necessidade de preservação daquele reino natural do qual eu estou me relacionando, né? Então, se lá nas matas mora ou vive uma determinada energia, Oxóssi, por exemplo, na religião de Umbanda, no culto afro, né? Então lá reinam os caboclos também. Eu não posso chegar neste local que é sagrado e acabar com ele, agredi-lo, né? Deixando resíduos, porque a oferenda, o ato é benéfico, o ato é bonito, mas o resíduo é lixo. O que vai sobrar dela depois do ato religioso é resíduo, é lixo. Então isso vai ficar lá. Então, claro, hoje a gente tem um pouco dessa conscientização e eu acho que cada vez mais os dirigentes têm tido esse insight de poder falar para os seus filhos, para poder disseminar para a sua comunidade, que esse cuidado com a natureza a gente deve ter. A gente não quer quebrar tradição nenhuma, na verdade, não é o desejo de mudar a prática, mas é melhorar. É melhorar porque senão assim no nosso futuro os nossos netos, bisnetos não vão ter uma mata para cultuar o Oxóssi. Não vou ter a mata para cultuar os caboclos. Então é uma maneira de preservação do axé, porque lá é a fonte desse axé, a fonte dessa energia. É até contraditório, né, Alan? É até um pouco contraditório você, a Umbanda ser uma religião culta à natureza e se ofender a natureza dessa forma, né? Que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Vamos falar a verdade. A mesma coisa da praia, né? O pessoal vai, às vezes joga um monte de entrega os presentes a Iemanjá, mas esses presentes, depois que sai do contexto religioso, ele é resíduo. A garrafa de vidro fica lá 100 anos, a garrafa de champanhe vai ficar 100 anos. Você vai morrer, você vai reencarnar e a garrafa de vidro ainda vai estar lá. Talvez seja para garantir já a oferenda de 30 já garantiu, claro. Você faz uma vez por vida, é uma vez por vida. Então tem que tomar muito cuidado, né? As velas na natureza, no pé de uma árvore. Então até qual que é a nossa orientação hoje? Se você opta por fazer uma oferenda num ponto de força, então você se responsabiliza em um dia depois, ir lá e retirar. Você cumprir esse papel de preservação, ir lá e deixar melhor do que você encontrou. E evitar fazer em lugares que, claro, tem fluxo de pessoas, cada vez mais. Eu acho que você pegar uma encruzilhada, né, a gente falando de Exu, você utilizar de uma encruzilhada urbana, onde tem um fluxo de pessoas absurdo, e você arriar um banquete pro Exu ali, não é ético. Sim. Eu sei que Exu mora ali, mas não é ético, porque, sabe, não é confortável pro meio social. Você está invadindo um espaço que é público e querendo que todo mundo engula a tua fé. E se amanhã alguém reclamar, vai dizer que é preconceito. Entende? Sim. Então, eu acho que assim, nós precisamos ter essa consciência, nós umbandistas. A gente tem que respeitar o espaço que é público. Sim. Eu posso fazer meus cultos, mas preservando esses locais, que são públicos e que são naturais. As oferendas têm um pouco disso, esse cuidado tem que vir junto, faz parte do fundamento, eu diria até. Ô, Alan, falando aqui um pouco de oferenda e firmeza, existe um tipo de oferenda e de firmeza que também não é invenção da Umbanda, né? A Umbanda também agregou, né? É uma coisa bem antiga, egípcia, persa, grega, que é matança, que é o uso de menga, sangue de animais, né? Que algumas umbandas traçadas absorveram isso, né? Dentro dos seus fundamentos.
O que é que você acha em relação à matança de animais? A Tá, uso de sangue, a uso de menga. uso de sangue, o jejé, né? Enfim, dentro da Umbanda, a gente não tem como uma definição se isso se usa ou se não se usa, porque cada terreiro carrega um histórico ritualístico, litúrgico muito particular. Então você vai ter um terreiro com uma bagagem mais tradicional, até mais africanista, que vai ter o corte, e vai ter a oferenda, o abate animal, e ok, é parte do fundamento daquela casa. Tá? Não tem nem como a gente dizer se tem o corte é Umbanda, se não tem, não é, enfim, sabe? A gente não tem como definir isso, rotular dessa forma. É como você disse, é uma prática muito comum desde sempre, desde que o homem é homem, tanto para um contexto religioso, tanto para um contexto de sobrevivência. Abater o animal para sobreviver. Né? Enfim, então, o pecado não está necessariamente atrás do abate, o que eu penso. Tá? Eu penso que o problema, às vezes, do abate, se há um problema, é exatamente da deturpação que há atrás do sagrado que tem nesse ritual. Eu creio que, às vezes, há maltrato, eu creio que, muitas vezes, há coisas macabras em torno de um ritual onde se utiliza um animal, acaba denegrindo os barracões, as casas que fazem com seu cunho religioso e que, na maior parte das vezes, ou em grande parte, distribui a carne para a sua comunidade. Sim. Tá? Enfim. Então, assim, eu não sou contra, evidentemente, né? Eu não pratico na minha casa hoje sacrifício animal, mas venho de uma casa de Umbanda Omolocô. A primeira casa que eu fiz parte era uma Umbanda Omolocô e nós tínhamos lá todo o ritual constante para Exu. E vim com essa experiência, com essa vivência desse terreiro, né? Mas na minha casa a gente não faz, mas eu sempre deixo claro isso. O ato do sacrifício animal não tira... porque as pessoas às vezes associam sacrifício animal a coisas ruins, a energias densas, né? E aí os espíritas vão falar de vampiros espirituais, e aí vão gerar mais complexidade em cima. Enfim, é um dos magnetismos da natureza, o magnetismo animal, que pode vir através do sangue, que pode vir através do chifre, que pode vir através da pele, que pode vir através do dente, que pode vir através de muitas partes desse animal, seja ele vivo ou morto. Tá? Enfim, então é um dos magnetismos da natureza e que o homem se utiliza nas suas diversas ritualísticas, religiões, tradições, né? Enfim, e algumas umbandas isso. E na verdade, como a gente falou várias vezes aqui, né, ela não é uma invenção africanista, né? Não é invenção da Umbanda, não é invenção do Candomblé. Isso aí né, tinha no Egito, os hebreus faziam. Até hoje tem eu não vou me recordar o nome, mas os judeus também têm o ato de passar o frango na porta das pessoas depois de sacrificar o bicho. Né? Exatamente. Quem é vegano, quem está dentro desse movimento de defesa dos animais, é muito compreensível que se tenha uma repulsa por esse diálogo. Porque para essas pessoas não faz sentido nenhum. E isso é respeitável total, indiscutível. Sim. Agora, se a pessoa ela compra 1 quilo de frango, 1 quilo de carne para fazer no almoço, e ela reclama da galinha morta no terreiro, ela não tem esse direito. Então, no mínimo, ela tem que pensar. Você entende? Verdade. No mínimo, a pessoa que consome carne tem que pensar em julgar o terreiro que mata o animal para cunho religioso. Né? O bom senso ele é fundamental. Não posso apontar se eu faço também. Porque, não sei se você sabe, mas o Brasil é o mercado agropecuário que mais cresce no mundo. É o segundo maior do mundo. Sim. É o segundo maior do mundo. Então, quer dizer, no Brasil se consome carne quase que mais que em qualquer outro lugar. Quer dizer, então a gente está matando muito bicho aqui. E com certeza esses números não são dos terreiros. E assim, o que eu faço com o sangue, se eu boto no molho pardo ou se eu boto numa quartinha, aí é problema meu. Exato. Alan, fundamentos, né? Fundamentos são regras ou regras básicas de alguma coisa, né? Alguns umbandistas ou candomblecistas mais antigos, né? Dizem que firmezas e oferendas são algo que transcendem fundamentos, que não são regras básicas, né? E alguns dizem que são contra passar um conhecimento, um fundamento, vamos dizer assim, ou algumas firmezas para não iniciados. O que é que você tem a dizer a respeito de algumas críticas dessas, das pessoas mais antigas ou com de repente uma mentalidade um pouco diferente? Eu vou te dizer, né? Apesar de eu estar no papel de disseminador dessas informações, parte dessas informações,
eu dou razão a muitas coisas desse gênero, a muitas dessas críticas, pelo seguinte, é fato que o que aconteceu no passado, o que era feito no terreiro, né, a profundidade dos fundamentos vivenciados ali, só podem ser vivenciados dentro do terreiro, não dá para ensinar. O que a gente ensina hoje são coisas cotidianas, não são coisas complexas que você só aprende vivendo. O que muita gente que critica às vezes não sabe é que o papel de quem está ensinando não é afastar as pessoas do terreiro, mas é incentivar que você vá viver o terreiro. Quando eu ensino a pessoa a acender uma vela, eu não estou falando não vai no terreiro porque agora você já sabe. Eu estou falando isso daqui é a ponta do iceberg. Vai viver na prática, porque o que você vai ver dentro do terreiro, você só vai ver lá. O nosso discurso de ensino, ele sempre leva a pessoa para a experiência. Então, muita gente acha que esse movimento da internet de ensinar a Umbanda tem deixado as pessoas mais desconectadas do terreiro, como se estivessem mais autônomas. Não, pelo contrário. O incentivo, eu costumo dizer que a gente vai, outros dirigentes, todo mundo que faz esse trabalho, você vai para a internet para buscar as pessoas para dentro do terreiro. Você vai onde elas estão, você vai dizer para elas, olha o que é lindo o que acontece lá dentro. É isso que acontece lá dentro, o cara vai conhecer. E é incrível ver que isso acontece. É incrível ver que as pessoas que nunca pisaram no terreiro antes, que não tinham noção do que era Umbanda, que antes Umbanda, na cabeça da pessoa, ela ia chegar no terreiro e estava com a alma vendida. Ela ia chegar no terreiro, já estava com o pacto do diabo. Na cabeça de muita ia gente, receber uma pomba-gira, né? Ia receber uma pomba-gira. Tinha que... Pois é, tudo de ruim ia acontecer. E aí, de repente, a pessoa chega no terreiro e se depara com outra realidade. Mas o maravilhoso é que ela já vai no terreiro sabendo o que a espera. Porque a gente já está com esse discurso antes de ela conhecer. Então, sabe o que é maravilhoso, irmão? Quando tem uma gira no terreiro e as pessoas vão... Eu pergunto sempre no começo da gira, né? Quem está vindo pela primeira vez? Quem nunca pisou em um terreiro antes? É chocante quando tem 20 pessoas que nunca pisaram no terreiro antes numa gira. Sabe, de 200, 300 que estão ali, às vezes 10%, 20% nunca pisaram no terreiro antes. É incrível ver que essas pessoas vieram. Tiveram coragem de sair de casa numa sexta-feira à noite para participar de um toque para Exu, para Caboclo, para Preto Velho. E estão ali à vontade, estão felizes, estão se emocionando, porque elas sabem com que ela está lidando. Então esse movimento da internet não vem para revelar o segredo. Vem para convidar as pessoas a viverem o segredo. Vem para convidar as pessoas a se relacionarem com o sagrado. Nunca, nunca descortinar aquilo que só se aprende vivendo. Perfeito, perfeito. É bacana você ver pessoas que chegam travadas no terreiro, aí começam a tabaque a tocar, fica daqui a pouco tá com o pezinho assim, ó. Começa com o pezinho, daqui a pouco com a mãozinha. E quando vai ver, você já tá lá dentro, incorporando, rodando no caboclo. Daqui a pouco é apaixonante, né? Na verdade, a parte para nós. Daqui a pouco é para nós. Alan, tem uma pergunta aqui bem bacana que vem aqui da Mirna. O resultado obtido com uma firmeza depende do empenho ou da ciência do sacerdote ou vai da fé do consulente? Vai dos dois, né? Vai dos dois, certamente. Né? Só a fé por si só ela já gera uma ação. Mas quando a gente fala nesse contexto ritualístico, magístico dentro da religião, precisa unir o elemento correto, né, direcionado para a finalidade adequada. Então, quer dizer, o ritual sendo bem feito, para também uma fé depositada de forma correta, né, intensa, com entrega, enfim. Então, os dois. Né? Não dá para a gente dizer, olha, você fez um ritual e não deu certo. É culpa de quem? Da sua fé ou do dirigente? Não dá para saber. Não dá para saber. Tem 1000 fatores. Talvez você está pedindo uma coisa que não é para você agora. Talvez você está querendo algo que ainda não é o seu tempo de receber. Talvez você está pedindo errado, sabe? Enfim, pode ser um erro de um lado, pode ser um erro do outro. A questão toda continua com fé, continua acreditando, sabe? Não é assim, porque se tratando de espiritualidade, a gente não tem que esperar os resultados para acreditar. A gente primeiro precisa acreditar, para depois vir resultado. Se você está esperando alguma coisa acontecer, você falar, pô, me prova que existe. Não vai acontecer nada. Tem como. Nada. Então, se você está questionando, eu acho que falta um pouco desse impulso de fé, assim. Falar, cara, não é o meu tempo. Vou continuar acreditando e pedindo que vai chegar, sabe? A fé é um pouco disso. Pôr o pé, mesmo sem saber se tem chão. É acreditar cegamente. É isso aí. Outro tipo de firmeza, Alan, que pode ser
vamos lá, considerar como firmeza, né? O trabalho, vamos dizer assim, vamos tirar de firmeza, vamos falar de trabalho que é melhor. É uma pergunta aqui do pai Alex Diogun. Pai Alex Diogun de Fortaleza, ele pergunta: você faz ou indica amarração? Você acredita em trabalho de amarração? O que é que você acha de trabalho de amarração, André? Eu acredito, né? Sem dúvidas. Eu acredito em magia, né? Então, se a gente acredita no princípio da magia para elevar alguém, você tem que acreditar no oposto. Sim. Né? Enfim. E a amarração amorosa é um ato mágico com uma finalidade específica, de envolver alguém a ponto de essa pessoa vir para mim. Isso pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. Claro que pode. Nós, seres humanos, somos muito vulneráveis. Né? Você canalizar, direcionar uma espiritualidade inferior para trazer alguém para perto de outro, tornar essa pessoa dependente, né? Enfim, claro que isso é possível. Isso é o que a gente chama de obsessão espiritual. Uma amarração amorosa, ela tem essa relação com obsessão espiritual, ela tem relação com essa magia negativa, com feitiço mais pesado. Por quê? Porque a amarração, você tem que fragilizar a vítima, para a vítima, então, ficar vulnerável. Então, a amarração é uma demanda que se manda para alguém, fragilizando essa vítima até o ponto que ela fica nas minhas mãos. Né? Magisticamente falando, esse é o processo. Seria dominação, né, no caso, né? A dominação é uma palavra bonita para dominação. É uma palavra bonita, exatamente. E aí é isso. Então, assim, acredito e, de fato, assim, pode funcionar com qualquer pessoa. Por isso que é a questão do se vigiar, de estar atento a você mesmo, de conhecer as suas fraquezas, as suas fragilidades. Enfim, é importante estar atento a isso. Né? Manter a sua relação com o sagrado sempre em dia, para se manter fortalecido, se manter calma, em paz, com a mente em paz. Se preocupa só com a tua vida, não se preocupa com a vida dos outros. Enfim, traz energias boas para você. Dificilmente coisas assim vão pegar no seu caminho. Tá? Agora, se você está negativo, se você está receptivo a isso, cara, qualquer friagemzinha pega uma gripe. Tem um pai, o perfil aqui, pai José de Aruanda, perguntou: e a amarração, vai contra o livre-arbítrio? Vai contra o livre-arbítrio. Com certeza, na minha concepção, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, sempre há uma justificativa, né? Eu conheço muitos dirigentes e tive a oportunidade de conversar com muitos que fazem amarração nos seus segmentos, quimbanda, entre outros, tá? E que têm as suas práticas lá cotidianas e que julgam certo. Ok. E normalmente, de fundo desses discursos, está algo assim: ah, mas a pessoa que está pedindo para ter o marido de volta foi vítima de uma demanda que levaram o marido dela. Ah, mas traíram ela. Enfim, sempre aquela que está pedindo amarração é uma vítima. Então, acham que está se fazendo justiça. Né? Essa é a ideia de alguns. E é um grande equívoco. Você está agindo totalmente negativo e você está trazendo aquilo para você também. Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi uma pessoa que disse que fez amarração ou pessoas que sofreram amarração estarem bem. Todas estão sofrendo. Não tem um casal que as pessoas dizem que foi amarração, passaram por esse processo magístico e estão bem. A amarração amorosa, ela vem carregada de problemas. Uma pessoa, quando ela amarra a outra, ela não está trazendo aquele amor da vida dela que ela conheceu, que ela se apaixonou, que estava do lado dela. Ela está trazendo uma pessoa doente. Ela está trazendo uma pessoa instável emocionalmente. Ela está trazendo uma pessoa financeiramente. Muito, mas ela está trazendo a pessoa doente. Porque essa pessoa não é mais a mesma. No momento que se amarra, você já transforma aquela pessoa. Ela vem vítima, ela não vê mais a mesma pessoa. Então, o que muita gente não sabe, ela está querendo resgatar aquele amor que um dia viveu. No momento que essa pessoa faz uma magia negativa para trazer alguém de volta, você acabou com aquele seu amor. Aí você vai ter que correr atrás para fazer uma desamarração. Sabe? Aí vai ser um problema. Desamarração é boa. Alan, o Alex tá perguntando aqui se você indica que faça ou se você já fez. Não indico que faço e também nunca fiz. E não indico que faço, é uma opinião muito pessoal, exatamente por uma questão pessoal de valores, ética mesmo. Eu acho forçar alguém a viver uma coisa, não acho muito... E por ego, né, também, eu acho que é muito questão de ego. Uma coisa que eu falo muito, Alan, uma coisa que eu falo muito é que a gente tem que estar preocupado com o eu custo. Não tem um encosto? Tem um eu custo. Quer dizer, é muito que a gente tem que pensar o seguinte: sempre a gente fala, eu tô carregado, tô com energia negativa. Cara, como é que eu tô tocando minha vida? Como é que eu tô cuidando das minhas entidades?
né? Eu estou agindo no reto viver e no reto pensar. O orar e vigiar não é orar e vigiar e o outro, é a mim mesmo. Então, muito do que acontece de ruim na nossa vida não é magia, é simplesmente a lei do retorno. Exato. Então, eu chamo de eu-custo, né? Eu sou meu próprio encosto, né? Perfeito. As pessoas, às vezes, não sabem pedir, né? Elas não entendem. Porque, assim, se você pede um amor que não pertence a você, por exemplo, para a pessoa pedir prosperidade, você fazer um ritual, fazer um ebó, fazer algum processo dentro da religião para pedir alguma coisa que você queira, como abundância, prosperidade, dinheiro, tá tudo bem, maravilhoso. Você fazer um ritual para amor, tá maravilhoso, para atrair amor, coisas boas, um affair, um namorado, uma namorada, tá tudo certo. O problema é quando você, ao invés de pedir prosperidade e abundância, você pede: eu quero que aquele fulano da minha empresa caia para eu poder ocupar o cargo dele. Aí você já está fazendo besteira. O erro está aí. Né? Eu quero o amor, mas eu quero o amor daquela pessoa lá. Então, quer dizer, eu quero o namorado da fulana. Eu quero o namorado, enfim, sabe? Pedir aquilo que não pertence ao teu caminho, que já está ocupado. Né? Você tem que pedir coisas que são do seu caminho. Peça muita abundância, peça muito dinheiro, peça muito amor. Mas não precisa pedir o que o outro tem, peça o que cabe a você receber. Aí as coisas vêm abundantes. As coisas não vêm pequenas, as coisas vêm grandes. Quando a gente sabe pedir, o universo fala direito com a gente. E quando a gente fala saber pedir, né, Alan? A gente tem que entender o seguinte: de atrás do que eu quero, tem 3 do que eu não quero. Né? Então, por exemplo, eu quero ser promovido. Tá, então você quer dormir mais tarde? Não, tá, beleza. Então você quer viajar? Não, não quero. Então sempre atrás do eu quero, tem 3 eu não quero, né? Exatamente. Então, sempre atrás de uma decisão primária tem 3 secundárias que você não está enxergando. Absolutamente, exatamente. Aí depois vai pro pai de santo: mas não era assim que eu queria. É como você falou, você não soube pedir, né? Você sabe o que você quer. Exatamente. Alan, no seu entendimento, qual é a diferença entre demanda, magia e feitiço? São termos, a gente fala tá? muito de demanda, né? A gente fala muito de demanda. Mas qual a diferença? Existe diferença de magia para demanda? Não, para mim são termos. Aí eu acho que alguns dirigentes, alguns terreiros podem dar teorias para isso. Tá no final, demanda, feitiço, magia, todas são atos, né, teoricamente energéticos para atrapalhar alguém, direcionados com uma finalidade ruim. Tá? Então, demanda, feitiço, magia. Tem magia boa e tem magia ruim. Tem feitiço bom e tem feitiço ruim. Né? Demanda está normalmente dentro da religião atrelada a coisas ruins. Mas são termos apenas. Tá? Aí, quando a gente fala de demanda, existem outros contextos de demanda, né? Não só a demanda feita por uma magia, por um feitiço, por um trabalho feito, mas também a que a gente chama de demanda mental, né? Que é a carga mental que a gente envia negativamente para outra pessoa, o sentimento, o ódio, que os espíritas chamariam de forma-pensamento, por exemplo. Sim. Tá? Enfim, então aí a gente tem a autodemanda, o que o indivíduo próprio cria no caminho dele, empecilhos espirituais e energéticos também que o impedem de progredir. Então a demanda, a gente poderia classificá-la de algumas outras formas, mas de uma maneira geral, demanda, feitiço e magia é a mesma coisa para mim. Tá? A intenção que está por trás que vai definir aí se é para o bem ou se é para o mal. E magia, pessoal, tem esse termo, Alan, magia negra. No meu entendimento é algo meio pejorativo. Você acha que tem magia negra e magia branca? Ou magia não tem cor e negro ou mal, bem ou mal, é o pensamento de quem faz? É o pensamento de quem faz. Um copo de água pode matar alguém. Sabe? Tipo, um copo de água pode matar alguém, uma vela preta pode levantar um doente. Vai da alma de quem está fazendo, vai do desejo, do impulso, né? Enfim. Então, magia negra tem um pouco de um contexto bem pejorativo, coisas vindas do passado até, para atrelar coisas do negro em si. Né? Enfim, mas de qualquer forma a gente entende que quando se fala de magia negra quer se referir, né, a coisas negativas, mas não, para mim, magia negra, magia branca, a intenção que está por trás vai definir, nem só os elementos, né? Como eu falei, um copo de água em uma pessoa mal intencionada pode derrubar alguém, enfim, uma vela preta salvar um doente, assim vai. A intenção é crucial, né? A intenção é crucial. O coração, o que a gente deposita em cima daquilo é fundamental. O desejo de vencer, o desejo de salvar, o desejo de construir, bem como o desejo de destruir, o desejo de derrubar, o desejo... Tudo que a gente emana, a gente recebe aquilo em grande proporção. Então as pessoas que praguejam muito, sabe, as pessoas que praguejam muito, eu quero que fulano morra.
Sabe? Eu quero que a vida do outro acabe, né? Que ele receba na mesma moeda. Você está praguejando para o universo o que você quer receber. Você vai receber isso de alguma forma. Em algum setor da tua vida, essa energia vai ser impactada. Né? Então, cuidado, né? Porque isso também é um ato magístico, né? O verbo. A nossa fala produz um axé muito grande, produz uma energia. Então, se a gente não soubesse comunicar também o que a gente fala, o que a gente afirma para fora e para dentro, a gente pode estar fazendo tão mal quanto um bode preto numa encruzilhada meia-noite, sabe? Enfim, tem o bem, mais ou menos isso. Alan, estão perguntando aqui, eu não vou saber ler o perfil, mas vamos lá. Já botou até assim, alguém pode me responder? Tá bom, vamos te responder. A pessoa nasce com o dom de incorporar ou ela pode escolher se quer incorporar? Nasce. Mediunidade é uma faculdade, um sentido que nós trazemos em nós. Então, todos nós, até segundo bases espíritas, seremos médiuns. Né? Enfim, mas nem todo mundo vai ter uma mediunidade ostensiva, né? Uma mediunidade que vai se manifestar e vai ser necessário ser desenvolvida. Enfim, então incorporação é um tipo dessa mediunidade e que só vai desenvolver quem de fato já a tem. Como saber se eu tenho? Essa é uma pergunta que muito me fazem. Como eu sei se eu sou um médium de incorporação? Você precisa experienciar um lugar, um terreiro, um centro que vai estimular a sua mediunidade. Alguém que vai chamar os teus guias, você vai participar de uma gira, de uma roda, de uma sessão de desenvolvimento. Alguma coisa, porque nem sempre a pessoa ela tem aquela experiência avassaladora, do nada ela incorpora, sabe? Nem sempre. Na maior parte das vezes as pessoas se descobrem médiums gradativamente. Ela vai frequentando. Quando ela vai ver, ela está sentindo arrepio, o corpo está tremendo, a cabeça já não está mais no mesmo lugar. Enfim, é gradativo. Então, para descobrir se você é médium, você tem que buscar uma casa. Tem que buscar um lugar que possa te conduzir e te ajudar nessa descoberta. Legal. Tem outra aqui bacana. Responde eu. Vamos lá. Alan, a entidade de cabeça pode ser diferente na Umbanda e no Candomblé? Não acredito nisso. Porque entidade de cabeça é entidade de cabeça. Não vai mudar. O orixá não tem religião. Duas, né? Se você tiver duas, três cabeças... Nunca vi, né? Nunca vi, então. Então, acho que não. Então, assim, o orixá não tem religião. Né? A energia, o axé do orixá, ele se adequa aonde você está. Então, o candomblé é uma vertente do culto tradicional iorubá, né? É uma vertente do culto africano, então é uma outra forma de cultuar o orixá, que não é o original. A Umbanda é uma outra forma. Então, na Umbanda, para as casas que cultuam orixás, porque também não são todas as casas que têm esse culto, as divindades em si, para as casas que cultuam orixá, é o mesmo em todo lugar, tá? Não muda em nenhuma ocasião. O que pode acontecer, sabe? É que em alguns terreiros de Umbanda, tal orixá que é cultuado no candomblé, convencionalmente, não é cultuado no terreiro de Umbanda. Sim. E por falta de conhecimento desse dirigente, ele pode ignorar esse orixá e querer fazer uma releitura, reinterpretando aquele orixá, como isso acontece muito com alguns orixás. Por exemplo, uma pessoa de Logum Edé, às vezes vai para um terreiro de Umbanda que não cultua Logum Edé, vai se ler Oxóssi. Uhum. Uma pessoa que é de Exu, que não cultua Exu naquele terreiro, vai ver Ogum. Uma pessoa que é de Oxaguiã, talvez possa ver Ogum, possa ver Oxalá. Então é muito relativo. Euá, por exemplo... Qualidade, né? A qualidade, pode-se ver o orixá mais próximo. Isso acontece em alguns terreiros de Umbanda. Mas não que o orixá mudou, mas apenas a maneira de culto a ele, enfim. Mas não muda não, com certeza não. Aí tem uma pergunta muito bacana aqui, Alan. Como se determina os guias? Como os guias nos escolhem? Ou como nós escolhemos os guias? Como funciona isso na Aruanda, no astral, no céu, como quem queira falar? Né? Então, como é determinado? Bom, acreditamos, né, segundo a espiritualidade, acreditamos que a gente nasce acompanhado por alguns desses guias. Então a gente entende que muitos dos guias que nos acompanham são ancestrais, são familiares espirituais que já nos acompanham por alguma razão que possivelmente a gente desconheça. Os guias, eles estão ao nosso lado por vínculo afetivo, por vínculo familiar, por vínculo ancestral, de afinidade. Existe algo compatível entre nós. Com todos os guias? Não. Mas com muitos deles, que estão mais vinculados ao nosso caminho, à nossa vida, ao nosso resgate.
a cura nessa encarnação, enfim, as coisas que a gente tem que realizar, as coisas que eles também têm que realizar e estão com a gente para cumprir isso, tá? Enfim, então os guias espirituais, eu creio que ambos se escolhem, assim como você escolhe a tua mãe e o teu pai, pelo menos essa é a concepção que eu tenho, quando você vai nascer, eu acredito que a gente não vem aleatoriamente numa família, houve lá um acordo para você nascer naquele ambiente, guerra, de conflitos lá do seu lar, né? Enfim, ou de paz. Não sei, cada família tem lá os seus pormenores. Mas você escolheu aquilo porque aquilo te proporcionará alguma coisa e vice-versa. A família também escolheu. Eu acho que tudo está entrelaçado. E a nossa família espiritual também tem uma conexão. Houve uma escolha, houve um porquê dessa união, tá? Então há uma relação de fato. Muitos desses guias estão com a gente por amor mesmo, por uma decisão de compaixão, né, de cuidado. Eu costumo dizer assim, os guias, eles nos amam tanto que eles nunca abandonam o filho. O filho abandona o guia 1000 vezes. Eu vejo o médium quebrar a imagem, eu vejo o médium rasgar, quebrar as guias, eu vejo o médium abandonar o terreiro, renegar a espiritualidade. Eu vejo o médium fazer tudo o que pode para se afastar do sagrado. Ele sai do terreiro 1000 vezes. E toda vez que ele volta, os guias estão ali, de braços abertos, falando, filho, vem cá, eu te entendo. Né? Ninguém que não ama não faz isso. Então eu só posso entender que espíritos que fazem isso me amam muito, que não é um negócio. Tipo assim, ele tá ali para incorporar, para espiritar, para beber, para fumar e dançar. Tem um porquê de ele estar ali, porque senão ele não me aguentaria. Ele tem que me amar. Cara, porque a gente, costumo dizer que a gente hoje, a gente se odeia por qualquer coisa. Meu. Hoje, se a pessoa não curtir a tua foto no Instagram, no Facebook, você já tá odiando ela. Você mandou uma mensagem no WhatsApp, ela não te respondeu, você já bloqueia. Hoje as pessoas se odeiam sem motivo. Cara, os guias espirituais, eles são benevolentes, eles são amorosos, têm compaixão, de fato, com os nossos erros, sabe? Então, só pode ser amor. Só pode ser amor. Então, eu acredito nessa família espiritual que nos acompanha e são esses guias. É o que eu costumo dizer, né? Você não precisa estar na Umbanda para ter guia, né? Então, o guia não tem religião. Exato. O guia está na religião por amor. Por respeitar o teu livre-arbítrio, tua escolha de estar na Umbanda, né? Então, um pastor tem guia, um padre tem guia, todos têm guia, né? E a Umbanda... Desculpa. Pode falar. Então, assim, um pastor pode ser filho de Zé Pilintra, por exemplo. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Alan, já que a gente meteu aqui o Zé Pilintra aqui na história, né? E teve uma pergunta muito bacana que fizeram aqui, que eu vi passando, não vou saber quem foi, me perdoe, mas existe muita divergência no entendimento de muitos sacerdotes de como funciona as diferentes linhas de Umbanda e as suas divisões, e como funciona as linhas, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, alguns dizem que tem vários Zé Pilintra, né, vários tranca-ruas, que na verdade é uma falange comandada por um tranca-ruas tronado, né? Alguns dizem que não, que como energia ele expande, como luz ele expande, pode incorporar vários guias ao mesmo tempo, e se individualiza com o médium dependendo da frequência daquele médium, ou seja, dependendo da minha frequência, eu posso pegar um tranca-ruas mais evoluído ou menos evoluído, né? Qual é o teu entendimento a respeito dos guias de Umbanda? São vários guias? São falanges? É um guia só que se subdivide em várias energias? Como é que você entende isso? Você me permite falar que eu também comentei isso no meu livro? Claro. Tá, e não é merchan, não. É porque eu só preciso fazer essa referência. E é para fazer merchan mesmo, porque assim que eu comecei a live, eu falei do seu livro, que eu acho muito bacana, e tem que fazer, gente. O livro está muito bacana. Vamos lá. E, na verdade, pela necessidade dessa resposta, segundo a nossa concepção também. Né? Eu entendo que se trata, de fato, de falanges. Falanges é o quê? Um agrupamento de espíritos, de vários Joãos, Paulos, Carlos, todos dentro daquela egrégora que chamamos lá de tranca-ruas, e todos representando. É como se todo mundo fosse trabalhar com o crachazinho tranca-ruas. Eu faço parte da organização tranca-ruas. E assim vai. São homens diferentes, trabalhando para a mesma organização. Sendo homens diferentes, eles terão personalidades diferentes, eles terão um grau evolutivo diferente, eles terão particularidades, necessidades, desejos, impulsos, opiniões. São homens diferentes. Os guias não são robôs. Né? Se eu pensasse que é um só, eu teria que entender que o discurso tem que ser idêntico em todos os lugares. E não é. Cada um tem uma opinião. Cada entidade tem uma opinião. Você, às vezes, leva uma questão para um tranca-ruas presente no mesmo terreiro,
um tranca-ruas, e você leva a mesma opinião para um outro tranca-ruas, ele vai te falar uma coisa às vezes totalmente inversa do outro, vai contradizer até. Porque são pessoas com opiniões diferentes. Cada um tem seu histórico de vida, os seus valores, as suas virtudes, teu caminho a traçar. Tá? Enfim, então eu entendo que são vários espíritos compondo uma organização, que dentro da religião a gente sistematiza como falanges, por exemplo. Tá? E aí é uma imensidão de falanges. Ô, Alan, e aquelas experiências que nós vemos em alguns terreiros, por exemplo, da pessoa falar no tranca-ruas com você em São Paulo, e o meu tranca-ruas dentro do meu terreiro respondeu o que a pessoa te perguntou. Existe, a gente já viu várias vezes. Totalmente, já vi isso. Como funciona a interligação, se são espíritos diferentes? Meu amigo, aí eu tenho que morrer. Quando eu chegar lá do outro lado, eu incorporo e te falo. Então como você é mais novo que eu, é mais fácil eu ouvir te falar, Alan. Por favor. Mas eu imagino que as entidades tenham essa capacidade também de captar, né, o histórico, o que está ligado à história, ao caminho daquela pessoa, ao que está por trás, né, do que ela viu, do que ela viveu, do que ela experienciou. Tá? Enfim, então, pode ser que aquele tranca-rua seja o mesmo? Pode. Não vou dizer que não, claro que pode. Pode acontecer? Óbvio que pode. Agora, sim, também pode ser que esse tranca-ruas apenas recebeu essa mensagem. Olha, essa pessoa passou uma vez com uma entidade X e queria que esse recado fosse dado. As entidades se comunicam, né? Se a gente aqui tem Wi-Fi, imagina no plano espiritual, meu. O negócio é muito mais rápido. É um tera de velocidade. Aquela 5G lá já passou disso. Existe herança, cara? Você acha que existe herança espiritual? Tipo assim, eu herdar uma linhagem espiritual do meu pai, ou então eu herdei Zé Pilintra do meu pai, ou você herdou arranca-toco do seu avô. Existe essa herança espiritual? Eu acredito que sim, baseado em muitas outras situações que eu já vi com outros irmãos, né? Irmãos que assumiram casas dos seus pais, pessoas que... Enfim, claro que sim. Algumas entidades que podem acompanhar os meus antecessores, meus familiares, alguém querido a mim, pode amanhã continuar a sua missão junto a mim. O que nunca se pode confundir é o seguinte, vamos imaginar que os seus pais não cumpriram o papel deles como médium, foram negligentes, decidiram não trabalhar a mediunidade. Então, já que eles não carregaram esse fardo, o fardo ficou nas suas costas, agora você que se vira aí. Não é esse contexto, que é o que muita gente pensa. Tá? Não, eu posso ter a companhia desses espíritos que de alguma forma também fizeram parte da egrégora dos meus pais, dos meus avós, porque eles também estão comigo para complementar alguma coisa. Mas não é porque meu pai cumpriu ou não, mas é porque esses espíritos têm mais o que fazer também e eu posso auxiliar e vice-versa. Tá? Então sim, a gente pode ajudar, com certeza. Tá. E, Alan, intuição. Já falou bastante aqui entidade. Intuição. Mensagem do inconsciente ou mensagem da entidade, do teu guia? Como separar intuição, né, eu divino falando comigo mesmo, o meu inconsciente fazendo os cálculos matemáticos dele falando, ó, não vai por aqui, ou o meu guia me alertando? Como diferenciar isso? Tá, isso eu acho difícil de se diferenciar, tá? A não ser que a pessoa já tenha uma sensibilidade para notar a presença do guia, a pessoa tem uma capacidade de ouvir com precisão o que a espiritualidade fala, caso seja essa a faculdade mediúnica dela. Mas, no geral, a intuição é algo que vem de dentro, né? Então, é algo que vem de forma abstrata, você não sabe qual a fonte, mas ele veio, uma intuição vem, simplesmente acontece. Os guias espirituais, quando falam com a gente, eles falam através desses sentimentos que nós chamamos de intuição, desses impulsos. Então, às vezes, o seu guia está querendo falar para você, calma, não briga hoje, sabe? Não discute. Você sentiu lá dentro. Você não ouviu nenhuma voz no ambiente, você não foi tocado por nada fisicamente, mas lá dentro algo muito forte está dizendo para você, não responde essa pessoa, fica quieto. Sabe? E aí você simplesmente segue aquela intuição, que pode ter sido sua? Pode. Pode ter sido seu eu aí dentro, que te conhece muito bem e sabe aonde aquela discussão levaria. Ou pode ser a sua entidade também se aproveitando disso. Então eu gosto de dizer que os guias, eles são muito sábios quando falam pra gente, filho, filha, ouça o coração. Porque é através do coração que eles falam com a gente, não é através da mente.
através dos sentimentos, dos impulsos, dos desejos, dessa força de coragem, né? Tudo que acontece dentro da gente, aquilo que borbulha é a soma da espiritualidade e a gente. Tá? Então, tudo que acontece aí dentro. E quando te leva para algo bom, acredite que é a sua intuição falando, que pode ser os seus guias também. Bacana. Mas a intuição pode ser algo ruim também, né? É importante. Eu posso ser intuído, tanto por espíritos que de baixa vibração, mal intencionados. Então, eu também posso ter intuições, insights negativos. Então, ter um sentimento, algo borbulhar dentro de mim que promova algo ruim, que me faça ter uma atitude negativa, que me faça pensar algo que não seja tão bom. Tá? Então, a intuição também tem disso. O orar e vigiar, que você até comentou, tem isso. Orar e vigiar é a si próprio. Né? Entendendo o que acontece com você aí dentro, porque o mundo de fora é só um reflexo. Né? Você está o tempo todo colhendo, plantando e promovendo a sua vida. Você está provocando ações lá fora. Então, conhecer os seus sentimentos, entender para onde eles vão levar, enfim, é fundamental. E os guias vão falar através deles. Tá, o que é que você acha, Alan? De muita gente tem a expressão que isso é demanda, o que está acontecendo na minha vida é demanda, ou então meus guias me abençoaram. Você acha que tudo é espiritual? Então, tudo que acontece de ruim é egum, ou seja, sofredor, ou influência negativa em nossa vida, e tudo que acontece de bom é um merecimento espiritual, e aí nesse meio termo, nesse meio entre céu e inferno, onde fica o nosso livre-arbítrio, onde fica o que eu quero fazer e fiz com o meu merecimento, e tive desmerecimento em não ter alcançado o que eu quis, né? Quanto à espiritualidade, todo mundo merece. Eu não acredito que ninguém nasceu para não merecer ser feliz. Para não merecer alcançar os seus objetivos. Perfeito. Eu acho que ninguém nasceu para viver sofrendo. Eu acho que cada um no seu grau de necessidade, cada um na sua realidade pessoal, veio para ser feliz nas condições do qual tá submetido. Tá? Então a felicidade é o grande alvo do nosso nascimento. Uhum. Então merecer ser feliz, todo mundo merece. Deus quer que a gente seja feliz, ponto. A questão toda é que creio muito que nós às vezes visamos ou vislumbramos uma realidade no qual nós não temos capacidade. E aí entra merecimento, não espiritual, mas pessoal, de meritocracia. Nós não temos essa capacidade de chegar lá. Então, às vezes, você quer um emprego do qual você não tem capacitação. Às vezes, você quer comprar uma casa do qual você não tem a administração e gestão do seu dinheiro, para juntar dinheiro, para entender que o banco precisa de comprovação de renda. Aí você bota a culpa no guia, né? Pois é. E assim, então, existem coisas que você precisa entender, que sua vida se constrói a partir das suas decisões e escolhas. A espiritualidade só dá alguns empurrãozinhos. Nem o obsessor te faz cair sozinho, e nem um guia te faz levantar sozinho. O obsessor só te derruba na sua fraqueza. Então ele só vai te atacar aonde você tem probabilidade de cair. Ponto fraco. O seu ponto fraco. E a mesma coisa eu estava até assistindo, sabe, o documentário do João de Deus. Pode citar isso aqui? Pode. É pertinente, mano? Pode. Estava assistindo ontem à noite. E você vê assim, é um médium que tinha lá o seu potencial, a sua capacidade, não dá para ignorar que possivelmente ele é um médium. Mas qual era o ponto fraco dele? O sexo, a mulher, né? Enfim. E é exatamente aí. Se houve uma espiritualidade negativa querendo derrubá-lo, caiu exatamente no ponto fraco dele. É exatamente isso que acontece. E a mesma coisa, uma espiritualidade superior, ela não nos faz crescer ou nos faz chegar em algum lugar se nós não temos esse potencial. Não adianta, você pode fazer todos os rituais de prosperidade, abundância, e nada vai acontecer na sua vida se você não sabe fazer dinheiro. Se você não sabe valorizar o dinheiro, se as suas crenças sobre o dinheiro são negativas. Se você cresceu ouvindo que o dinheiro é sujo, que o dinheiro faz as pessoas ruins, que o dinheiro está na mão de gente prepotente. Se você cresceu... Crenças limitantes, né? Pois é, se você cresceu acreditando que para ser espiritualizado você precisa ser pobre, você não vai ter dinheiro. Se você cresceu acreditando que nenhum homem presta, você nunca vai você não vai ter um relacionamento estável com o homem. Então, assim, as crenças que a gente tem definem a nossa realidade. E aí vai de acordo, e a gente vai criando isso para a nossa vida. E não tem nada a ver com espiritualidade. A gente simplesmente vai colhendo aquilo que a gente está emanando. Simplesmente isso. Tá? Enfim, então a espiritualidade ajuda? Lógico que ajuda, mas ela não faz o que a gente mesmo já não tem que estar fazendo. Perfeito. Se a gente não estiver fazendo, a espiritualidade não consegue fazer.
Perfeito, perfeito. Alan, nos resta aqui 1 minuto e 38 segundos. Então, Já? eu queria... Já! Porque eu tô atrasado também, né? Entrei errado aí. Não, mas já fica aqui o convite para a gente fazer uma outra, né? Então vai ser um prazerzão a gente continuar essa live. No outro momento, vai ficar aí o teu tempo, a Reconnect está de portas abertas aí para você, entendeu? A gente pode também marcar para a gravação do programa, a gente faz por Skype, por Zoom, como der. Ou então você vem para Fortaleza conhecer a praia, né? Bora! Aproveita e grava. Eu tô devendo uma visita aí. Você sabe que eu tô devendo uma visita para Fortaleza? Quem sabe? A gente tá querendo fazer um lançamento do livro do Exu. Pois vem. A gente tá querendo fazer um livro do Exu para essa região também, não só isso. Rio Grande do Sul. Então você vem, você lança lá no programa, lança na TVC, na TV Cultura. Lança lá com a gente. Fala aí, me fala que a gente vai. Vambora. Alan, muito obrigado, muito obrigado. As 350 pessoas, teve pico aqui, 350 pessoas acompanhando nossa live. Muito obrigado, muito obrigado. O pessoal dizendo maravilhoso, live incrível. Obrigado, vocês também são incríveis. Alan, muito obrigado pela tua generosidade. Muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento. E você representa muito bem aí a nossa classe. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a todos vocês que deram audiência, que assistiram. E tô aqui à disposição sempre, irmão. Conta comigo aí. Um abração, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço.